Essa é a nossa sexta aula dos instrumentos de metais. Hoje eu quero falar um pouco sobre afinação, tá certo? Afinação nada mais é do que a maneira de você modificar a tonalidade da sua tuba em favor de deixar ela uniforme com os instrumentos da orquestra. Assim como a maioria dos instrumentos, a afinação dela é tida com um Lá 440 Hz, que não precisamos entender agora realmente o que significa, mas é uma afinação padrão orquestral, tá certo? E nesse caso, por ser uma tuba com afinação em Si bemol, a gente realiza a transposição. A nota de afinação, grande maioria das vezes, seria o Lá. Claro que pode ser afinado em escalas e tudo mais, mas a nossa nota de afinação nesse caso será o Lá, que para a tuba, em Si bemol, é o Si natural. Realizamos ele na escala mais aguda, né? No caso, ele seria como se fosse um Si número 2, certo? E referente à afinação da tuba, temos que entender que quanto mais nós encurtamos no nosso instrumento, mais alta a afinação tende a ficar. Ou seja, tende a passar do nível de afinação que a gente tem. E quanto mais a gente alonga o nosso instrumento, mais grave, realmente, mais para trás do nosso ponto de afinação ele vai ficar. Como assim alongar e diminuir o instrumento? Tem uma tuba que está no seu tamanho original. E aqui nela, eu tenho algumas partes que saem. Se eu continuar puxando, vai sair a ponta e assim sucessivamente. Aqui está um pouquinho difícil. Aqui. Aqui. E aqui atrás também. Aqui atrás. Basicamente, quando eu abro essas pompas, eu estou alongando o meu instrumento. Estou dando mais dimensão para ele. O que acontece com que a afinação fique mais baixa. Pode reparar que a grande maioria dos instrumentos que são maiores, realmente de tamanho, tende a ter um som mais grave por conta dessa afinação. Por exemplo, um outro instrumento de metal muito parecido com a tuba é o ofônio. É o mesmo formato do que a tuba, só que menor. Então ele tem o som mais agudo do que a tuba, certo? Quanto mais a gente abre, mais baixo a afinação tende a ficar. No caso da tuba e de alguns instrumentos de metal específicos, se a gente abrir determinadas pompas, a afinação tende a interferir, claro, no instrumento todo, por alongar, mas interfere diretamente em algumas notas específicas. Esse pisto é diretamente ligado com essa pompa, o que faz com que eu abrir essa pompa de afinação interfira ainda mais nesse pisto do que na tuba em geral. Por isso, quando a afinação estiver muito alta, né, nesse caso, e o problema for geral na tuba, é interessante que nós afinemos nessa pompa aqui, ó. Certo? Essa tuba fica aqui atrás, e outras tubas podem ficar do lado, em cima, embaixo, depende do instrumento.